Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast gravado diretamente do Clube Empreendedor Brasil. Eu sou Carla Cabral, idealizadora e anfitriã desse podcast. Você já pensou que o futuro do trabalho, da saúde e da economia pode estar sendo redesenhado por pessoas 60 a mais? No episódio de hoje, o empresário, especialista em gerontologia, Carlos Molina, mostra como a longevidade está movimentando o mercado, inspirando negócios e criando oportunidades reais para quem quer continuar ativo com propósito e resultado. Carlos Molina, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast 60 Pode Mais. Obrigado, Carla. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando e acho que este é um momento realmente muito importante da economia e da humanidade, de falarmos sobre o empreendedorismo 60+, e não só empreendedorismo, mas também o cuidado que nós como sociedade temos que ter com as pessoas idosas e o que vamos fazer daqui para frente. Enfim, vai ser uma conversa boa. Vamos falar sobre um bocado de situações que não só trabalho, não é? Exatamente. Olha, então, se você ainda não segue esse canal, tá? Clica aqui no botão para seguir e curte. Curte esse episódio para que a sua plataforma preferida, onde você está assistindo ou ouvindo, possa entregar mais esse conteúdo e meu propósito ser atingido. Bom, Molina, você é administrador de empresas, pós-graduado em gerontologia, sócio-diretor da Polaris Auditoria e Consultoria e da Vitalongs, rede de apoio gerontológico. Além disso, foi 3 anos presidente do Conselho Empresarial do Ecossistema de Longevidade da Associação Comercial, hoje é membro desse conselho e é membro do conselho diretor da Associação Comercial e fundador da iniciativa Caminhar Bem. Então, eu vejo que você trabalha diretamente com esse tema da longevidade. E eu queria que você me contasse assim, a sua trajetória e o que te levou a se envolver profundamente com esse tema. Bom, é uma longa história, mas eu vou tentar encurtá-la. A minha trajetória, enfim, já deve ter notado, eu sou português, começou em Portugal, justamente. Ainda não tinha reparado nisso. onde eu estudei, enfim, casei, tive filhos e comecei a minha trajetória numa corretora de seguros, trabalhando como programador mesmo, depois analista, depois gestor de sistemas, e em um determinado momento uma seguradora foi montar em Portugal os seus escritórios, uma seguradora francesa chamada Europa Assistance, e me convidaram para fazer parte lá da diretoria na parte de sistemas e organização. Então fui, aceitei, era jovem na altura, começámos a montar a seguradora lá. E logo na primeira semana eu assisti a uma situação que me chamou a atenção. Mal eu entrei na seguradora, nessa semana, era uma seguradora de assistência 24 horas. E não sei se, enfim, vou falar um pouquinho. Assistência 24 horas é aquelas empresas onde a pessoa, quando tem um problema, liga para um 0800 e a empresa dá o apoio, seja com guincho, ou quando a pessoa viaja tem um problema, a pessoa liga para um 0800 internacional e dão apoio, seja onde for que a pessoa estiver. Então, de fato, nessa primeira semana, um casal de portugueses com 2 filhos teve um acidente em Itália, os 2 ficaram gravemente feridos, ficaram no hospital, e as 2 crianças eram menores, tipo 4 e 6 anos, ficaram bem, mas sozinhas em Itália. E a polícia encontrou um cartão deles de assistência da Europa Assistance, entrou em contato conosco e nós conseguimos viabilizar o cuidado para essas pessoas de imediato. Mandámos logo um bilhete de avião contactámos a família, encontramos um tio
Mandámos um bilhete de avião para ele, ele embarcou no mesmo dia para a Itália, para ficar junto às crianças, e depois nós acompanhámos o caso até eles virem novamente para Portugal. Onde é que eu quero chegar com isto? É que, de fato, isso me transformou, isso me deu assim a impressão de que, de fato, aquela era uma empresa que olhava o cuidado das pessoas. Isso me fez pensar que o empresariado deve fazer o seu trabalho olhando o lucro, gerando empregos, mas também deve ter um propósito de melhorar a sociedade. E nós, certamente, naquele dia, melhorámos a vida daquelas pessoas. Então, eu fiquei bastante feliz de estar naquela empresa. Correu tudo muito bem nesse período, enfim, montámos a empresa, em 3 anos estava tudo correndo muito bem. Eles decidiram montar a empresa no Brasil e, como eu tinha feito um bom trabalho ali, me chamaram para montar a empresa aqui. Eu, por acaso, tenho a cidadania brasileira, portanto, o que facilitou a situação, minha mãe é brasileira. Então, eu vim para o Brasil em 95 e aqui fiquei. Gostei do país, enfim, gostei do Rio de Janeiro e aqui fiquei trabalhando na Europa Assistance. Em determinado momento eu saí da Europa Assistance, montei a Polaris. Houve um interregno aí de 2 anos que estive trabalhando numa outra empresa chamada Delphos, também montando uma parte de assistência 24 horas na Delphos, e montei essa empresa, a Polaris, fazendo consultoria para seguradoras, consultoria e auditoria. E basicamente fazendo o quê? Apoiando as seguradoras a garantirem que os segurados eram bem atendidos pelos seus prestadores de serviços. Então, a seguradora, quando contratava uma central de atendimento, e essa central de atendimento tinha que atender os segurados, o que nós fazíamos, e fazemos ainda hoje, Polaris, é garantir que essa central de atendimento atende bem os segurados. Então, é uma, de certa forma, um cuidado, uma atenção com as pessoas. Em 2015, mais ou menos, por força do meu trabalho com as seguradoras, principalmente a minha sócia, Beatriz, começou olhando o mercado e viu que o mercado estava envelhecendo, viu que a população estava envelhecendo. Isso foi em que anos? 2015. 2015. Viu que a população estava envelhecendo. E começámos a conversar sobre isso. Enfim, nós vimos através das tábuas de mortalidade, que é utilizado pelas seguradoras para calcular os prémios de seguros de vida. Os prémios é os preços dos seguros de vida. E as pessoas estavam vivendo mais. As pessoas vivendo mais e a população de jovens e de pessoas contribuintes, de certa forma, encolhendo. Isto do ponto de vista estatístico, não do ponto de vista de seguro. Portanto, havia mais venda de seguro. Mas havia, por exemplo, o número de contribuintes cada vez vai sendo menor. Né? Há menos pessoas entrando no mercado de trabalho CLT, contribuindo, e há mais pessoas se aposentando e vivendo um período de aposentadoria mais comprido. Então, esse é o grande problema da Previdência. Da Previdência. Portanto, a Previdência, já todos nós sabemos, está literalmente quebrada, não é? Ela tem outros problemas, como, enfim, ver uma parte da sociedade que tem uma aposentadoria muito alta e não contribui, que são os, enfim, funcionários públicos, militares, etc., e recebem uma aposentadoria muito alta, e os outros também, a aposentadoria do setor privado, tem cada vez menos pessoas pagantes. Então, de fato, esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar do ponto de vista social e econômico nos próximos anos. Muita coisa está mudando porque estamos vivendo mais, realmente. Exatamente. Então, não sei se você... Enfim, vou falar aqui para as pessoas. Em 1950, a nossa expectativa de vida era justamente pouco menos de 50 anos, 48 anos, em 1950. Hoje em dia são 76 anos... e já está quase apontando para os 77 anos. Sim, portanto, digamos, a esperança de vida ao nascer nestes 75 anos aumentou muito mais do que aumentou na Europa. Não é? Sim, isso é comprovado. Né? No início do século XX, era 30 anos a idade média de vida, da população. E hoje aumentou muito. E foi aí nesse momento que você resolveu se especializar em gerontologia? Foi muito por, digamos,
motivação de minha sócia, nós fomos os dois fazer o curso de gerontologia no Einstein. Foi excelente, de fato, abriu-nos os olhos para toda uma questão que não era só a questão de olhar o envelhecimento como negócio, mas havia toda uma questão de cuidados que nós não fazíamos a menor ideia. Então, eu acho que, enfim, isso é uma coisa que eu recomendo a todas as pessoas que, de alguma forma, que façam uma especialização em gerontologia, que tirem um curso de gerontologia, porque, de fato, o conhecimento geral do que é o envelhecimento é fundamental para que a pessoa possa saber o que vão ser os próximos anos de nossa vida. E quem fala isso, olha, a questão da geriatria olha só a saúde, a questão da gerontologia olha o modo de vida, olha o trabalho, olha o bem-estar, olha a arquitetura, a mobilidade. Portanto, a gerontologia é multidisciplinar e é isso que a faz tão interessante para, digamos, olhar o que é o envelhecimento. E é uma ciência muito contemporânea até, né? Porque agora que a gente começa a se preocupar com essa faixa etária, porque estamos vivendo mais, somos mais pessoas e temos... e é um envelhecimento que eu, pelo menos, percebo isso, diferenciado, porque a expectativa de vida, como você falou, no meio do século XX, era 50 anos. Hoje, nós dois já passamos dos 50 anos há algum tempo e estamos aqui com energia, com vontade de trabalhar, com vontade de realizar. É claro que no Brasil o envelhecimento não é igual para todo mundo. As pessoas envelhecem de forma muito diferente, porque o envelhecimento também diz respeito à sua vida, né? Às suas escolhas, à sua qualidade de vida, às suas oportunidades. Mas é essa diversidade de pessoas 60 a mais que hoje existe na sociedade, eu acho que todos os setores, não, a economia e etc., tem que olhar tem que ter um olhar diferenciado. Então, eu acho que a gerontologia realmente hoje é chamar de ciência, né? Sim. É uma ciência importantíssima para quem quer lidar com isso. Certamente uma disciplina e alguns estados estão olhando isso com bastante atenção. Por exemplo, o estado de Santa Catarina já implementou o estudo da gerontologia no ensino médio. Então, os professores, principalmente, eles estão tendo aulas de gerontologia para, dentro das suas disciplinas, entenderem quais são os fatores que vão pesar no envelhecimento. E você pode imaginar isso muito claramente em geografia, obviamente. Tem a geografia, olha muito a questão das idades, enfim, do crescimento da população idosa, diminuição da população mais jovem, da demografia. Tem a questão da história, tem a questão da própria matemática, enfim, tem uma série de disciplinas que os professores já estão tendo essas disciplinas, a disciplina de gerontologia para poderem se adaptar ao momento e estão passando isso para os alunos de uma forma a que eles já comecem entendendo o que é o mundo que eles vão viver quando forem eles próprios mais velhos. E até mesmo trabalhar, né? Exatamente. Porque hoje a gente tem 5 gerações no mercado de trabalho e isso vai continuar com certeza. Então, quando a gente sai para o mercado de trabalho, acho que o jovem também tem que estar preparado com isso. A gente não sabe qual a experiência que ele tem familiar, né, de vida, da questão da intergeracionalidade. Muitas vezes existem vários estereótipos em relação às pessoas mais velhas. Sim. Né? E até esse relacionamento precisa ser realmente cultivado e até ensinado. Eu costumo dizer, inclusive, que o idadismo é a última discriminação socialmente aceitável. É a última fronteira a ser vencida. Então, exatamente. E você encontrou, quando você mergulhou nesse mundo aí da longevidade, da gerontologia, você encontrou alguma coisa que você não esperava encontrar? Sim, que te surpreendeu? Muita coisa mesmo. Desde a questão, por exemplo, da odontologia, eu não fazia a menor ideia de que havia uma gero-odontologia, ou seja, uma odontologia especializada para pessoas idosas. Eu não fazia ideia de que havia geroarquitetura,
Isso é outra coisa que eu vim a aprender, ou seja, os imóveis que são feitos pensando nas pessoas idosas, pensando na adaptabilidade das pessoas idosas ao seu entorno, onde elas próprias moram, as questões até sociais de pessoas vulneráveis com 60, 70, 80 a mais, que de fato têm problemas e vão para ILPI. ILPIs são instituições de longa permanência de idosos. O que eram antigos asilos, depois passou para lares, agora ILPIs, e já se está inclusivamente falando de outra nomenclatura, para não lhe chamar uma instituição, mas sim um lar, porque essa é de fato o lar de muitas pessoas ao fim da vida. Então, hoje em dia, por exemplo, existem 5,5 milhões de brasileiros, isto era 2022, hoje em dia são 6 milhões de brasileiros que têm um grau 3 de dependência, ou seja, dependem de outra pessoa para tudo, para se vestir, para comer, para arrumar a casa. São 6 milhões de brasileiros. Essas pessoas precisam de cuidados. Algumas delas têm os cuidados da família, diria que boa parte, têm os cuidados da família, que é o primeiro responsável do ponto de vista até da Constituição, são os primeiros responsáveis pela pessoa idosa, mas outros estão em instituições de longa permanência, em ILPIs, e precisam de cuidados o tempo inteiro. E é o Estado que paga por essas pessoas. E esse número vai aumentar ao longo do tempo e nós vamos ter que cuidar deles, vamos ter que arranjar forma de cuidar deles. Então, isso é algo que está sendo olhado também do ponto de vista até de sociedade. O que é que nós vamos fazer? Porque esse é um dinheiro que não está sendo previsto neste momento. E até dizem que a expectativa é que a partir de 2030 a população 60 a mais seja maior que jovens até 14 anos. Sim, vai ser. O IBGE já mencionou que a partir de 2030 nós teremos justamente 42 milhões de pessoas idosas e menos 19%, quase 20% da população. Lá pelos 2060 vamos ser um terço, não é? Os idosos vão ser 33% da população. Ora, isso, as pessoas às vezes não pensam nisso, mas isso vai ser a primeira vez na história da humanidade em que nós vamos ter um decréscimo populacional, que é o que vai acontecer a partir de 2060, a população brasileira vai começar a decair, um decréscimo populacional sem ser causado por guerras ou por pandemias. É a primeira vez na história da humanidade. E com esse decréscimo populacional, as pessoas vivendo mais, o percentual de pessoas idosas só vai a crescer, não é? Então, e quem vai cuidar de tanta gente? Pois é. Mas você falou sobre a sua surpresa. Eu sou arquiteta, né? Formação, trabalhei 40 anos com arquitetura. Essa questão da arquitetura, da geroarquitetura, não me surpreende, porque é uma questão de acessibilidade mesmo, que é muito importante. E é o que a gente mais vê, é o número de quedas, né, de idosos em casa, por conta do ambiente que não é favorável. Acontece, a pessoa se sente mal, cai, isso é uma outra questão, mas porque escorrega, porque tropeça, né? E realmente as pessoas não percebem isso dentro de casa, é uma atenção que precisa. Agora eu queria conversar sobre como a longevidade está transformando negócios, e a sociedade, tá? Eu queria falar... Você presidiu o Conselho Empresarial do Ecossistema de Longevidade da Associação Comercial por 3 anos, hoje é membro, quer dizer, continua participando. Qual é a importância de trazer esse tema, né, longevidade, para o centro das discussões empresariais? Bom, em primeiro lugar, nós temos a pessoa idosa como cliente. Esse é logo o primeiro aspecto. As empresas, hoje em dia, todas as empresas devem olhar esse público de uma forma específica. Ele tem necessidades específicas, gostos específicos, e quando eu digo gostos específicos, não são todos iguais. As pessoas idosas, tal como os adolescentes, tais como os adultos jovens, têm uma diversidade de pessoas idosas, da mesma forma como existe de jovens e
de adolescentes, enfim. Então, mas tem particularidades. Eles têm particularidades de mobilidade, têm particularidades de certa forma, eu não vou dizer deficiências, mas de diminuição de, por exemplo, visão, de diminuição de, eventualmente, atenção, de força muscular. Então, essas particularidades, independentemente do tipo de pessoa idosa, elas vão existir. Quer dizer, pessoa, mais cedo ou mais tarde, a pessoa, por muito atleta que seja, vai chegar a um certo momento em que vai perder músculos. Sim, então, isso é da natureza. É da natureza. Então, digamos, o mercado como um todo deve olhar os seus negócios olhando também se essa fatia da população está, de certa forma, bem vista ou bem olhada pelo seu departamento de produtos e serviços e se está sendo bem atendida. Uma das coisas muito básicas, por exemplo, é quem hoje faz um site, se esse site também é para ser visto por pessoas idosas, ele deve olhar lá os seus UX, os seus User Experience, os seus profissionais de User Experience para colocar letras maiores, para colocar uma navegabilidade mais fácil nos seus produtos, mais amigável. Você já deve ter visto, por exemplo, nos bancos, nos ATMs, nos caixas automáticos, sempre uma pessoa lá do banco ajudando uma pessoa idosa a levantar dinheiro, etc. Porque o programa ali, né, aquela interface... Às vezes até é muito fácil, mas a pessoa não teve um crescimento virado para a tecnologia como nós dois tivemos. Provavelmente nós, quando chegarmos aos 80, teremos um pouco mais de facilidade para as questões tecnológicas do que uma pessoa de 80 hoje, que, enfim, cresceu... Sim, com certeza. No turbilhão da tecnologia e muita coisa para ele é nova. Mas, de fato, essas pessoas precisam de serem olhadas, nem que seja nessa questão. Hoje em dia, qualquer empresa tem um site, ok, vou fazer um site. Então, se eu tenho como meus clientes pessoas idosas, eu devo ter esse cuidado. Nós estamos desenvolvendo um site, enfim, uma ferramenta, a Vita Longis, que já vou falar um pouquinho dela, e uma das coisas que nós fizemos foi justamente chamar jovens da Universidade da Uniswan, que estão cursando design e pedimos a esses jovens para desenvolver a plataforma pensando nas pessoas idosas. E fizemos um evento com várias equipes e eles foram desenvolver soluções ou sugestões para o site e nessa trilha nós chamamos, eles próprios foram, a ideia deles, chamaram pessoas idosas, reuniram numa sala e entregaram o telefone com as soluções para as pessoas idosas poderem dizer o que é que achavam, o que é que não achavam, se achavam que aquilo estava bem visto, bem fácil. Foi fantástico, foi uma abordagem maravilhosa, porque eles aprenderam que, de fato, havia um público diferente daquilo que eles estavam habituados, que eram jovens muito tecnólogos, digamos assim. E eu vou dizer assim, se pensa logo na digitalização de todos os processos, de todos os atendimentos, mas muitos idosos têm dificuldade de entender até aquela questão do se você quer isso, tecle 1, se quer aquilo, tecle 2. Se confunde, não consegue apertar. Sim. Então, eu acho que isso vai até além, né? Dependendo do serviço, ainda deveria se manter alguns serviços tradicionais. Um atendente direto, o banco ali que você vai no caixa tirar o seu dinheiro. Sem dúvida. Sem dúvida. Não precisa ser em todos os bancos, eu não sei como, mas eu fico pensando sobre isso. Porque o 60 a mais já é considerado idoso. A gente está aqui falando idoso, mas a gente sabe que existem faixas de idade diferentes, cada faixa tem a sua dificuldade, e outras questões também transversais, a questão econômica, a questão educacional, né? Então, tudo isso, alguém da minha idade, da nossa idade, pode ter essa dificuldade que a gente não tem porque a gente trabalhou com isso, veio se formando
nesse mundo, ainda que imigrante, não nativo, né? Sim. Mas você é imigrante 2 vezes, né? Sou. Então, essa experiência, né? É lógico que a língua é muito similar. Português de Portugal é a mesma língua, para o português tem algumas variações. Mas imagina uma pessoa, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que fala, sei lá, árabe, chinês, que vem morar no Brasil, uma língua totalmente diferente, a dificuldade que tem para entender certas coisas da nossa língua, é como essas pessoas mais velhas entendem também, né? Tem a dificuldade também toda essa parte tecnológica, que isso muitas vezes não é visto, né? É verdade, Carla, mas tem um outro aspecto também que não é só a questão tecnológica. É a questão também da própria questão social da pessoa não querer... não. Eu não vou dizer que ele não quer olhar para a máquina, não quer trabalhar com a máquina, mas ele quer um contato humano. Eu vou lhe dar exemplos. Por exemplo, na Holanda, tem já experiências bem-sucedidas de supermercados que têm caixas específicos para pessoas idosas. E porquê? Não é porque eles não queiram ir em caixas normais onde eles são atendidos, é porque eles querem ficar conversando com o atendente. Eles querem o atendimento não só humano, do ponto de vista de pessoa física, mas humano do ponto de vista, digamos, filosófico, Sim. Quase, eu diria. Ou seja, querem alguém conversando com eles, que o conheça, se possível que conheça o seu nome e que fique falando com eles um pouquinho enquanto eles são atendidos. Então, existe a questão da pessoa ainda querer esse contato humano, principalmente por causa da solidão, que é um dos grandes problemas do envelhecimento atual. As pessoas envelhecem, os amigos vão, partem, morrem, enfim, de alguma forma a pessoa não criou uma rede de amizade o suficiente para a manter na sua velhice, e esse é um dos grandes problemas do envelhecimento, a pessoa fica sozinha, então procura formas de arranjar uma conversa com alguém e, quando apanha, gosta de conversar. Então, esses supermercados na Holanda estão fazendo justamente o caixa lento, recebendo as pessoas e ficam conversando com eles, não é? Existe uma profissão, por exemplo, que eu acho, e isto é uma profissão que eu recomendo aqui às pessoas que olhem para ela com um certo carinho, que é cuidador de idosos. Uhum. Essa é uma profissão, por exemplo, que tem futuro, pelo menos nos próximos 20 a 30 anos, eu diria. Ela não vai ser substituída por qualquer inteligência artificial, não vai ser substituída por robótica, e ela vai ser cada vez mais necessária porque teremos cada vez mais pessoas idosas. Então, esse é um mercado que está crescendo. É um mercado que está crescendo, eu recomendo. Nós, da Vita Longes, fizemos com a Uniswan um curso de cuidador de idosos. Vai arrancar agora em fevereiro o primeiro curso de cuidador de idosos. Não sei se, enfim, é uma profissão que está em fase de regulamentação. Está no Senado, já passou pela Comissão de Justiça do Senado e essa profissão vai obrigar a que todas as pessoas tenham cursos de cuidadores de idosos para poderem trabalhar. E esses cursos têm 160 horas, das quais 48 horas são de atividade prática em instituições de longa permanência. Então, nós já fizemos esse curso, dentro das regras que vão ser estabelecidas pela legislação, e essa é uma profissão que, se você pensar, é uma profissão que pode ser uma solução para muitas pessoas de baixa renda, porque é um curso relativamente barato, é um curso que se consegue tirar em 4 meses e é um curso que tem uma necessidade enorme e crescente de mão de obra. Então, esse é um setor que você já, por essa empresa, que você deveria falar um pouco mais como funciona a Vita Longes, então você viu que é um mercado que está se abrindo. E tem mercados que estão dormindo ainda. O que você diria? Eu não sei se estão dormindo, porque já existem pessoas atuando nessas áreas. Não sei se você já reparou ao entrar numa farmácia, por exemplo,
as fraldas, o setor de fraldas, geralmente é maior o número de fraldas para adultos do que fraldas para crianças. Não reparei isso, mas é curioso. Neste momento, por exemplo, o mercado de fraldas geriátricas, há números, enfim, eu procurei saber esses números, os números variam um pouco, mas pelo que alguns dizem, chega a R$1 trilhão. Eu acho um pouco exagerado, mas, enfim, só no Brasil. Então, eu acho um número um pouco exagerado, mas, enfim, veremos. Agora, é um mercado que cada vez vai crescer mais. E existe um outro mercado, por exemplo, que é do lar senior living. Sim. Então, o senior living já começa havendo alguma coisa. O setor imobiliário está voltado para isso, eu já vi isso também. Então, não voltado plenamente, mas já estão começando a pensar. Mas o que estão fazendo, Carla? Estão fazendo os empreendimentos para a classe AAA. Ainda não estão fazendo os empreendimentos para outro setor, digamos, da sociedade, que também vai precisar de morar em algum lugar, não é? Então, existe, digamos aí, existe falta desse tipo de empreendimentos e vai haver gente para os comprar. Então, é um setor que eu não diria que está adormecido, que está começando a ser explorado, mas ainda não na sua totalidade. Então, fala um pouco da Vita Longes. A Vita Longes, o que nós fizemos lá desde 2015? Enfim, fomos tirar a pós-graduação, começámos olhando esse mercado, começámos indo a congressos aqui no Brasil, na Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha, visitámos instituições de longa permanência nesses países, vimos bastante o que se fazia nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos tem uma associação dos aposentados que é fortíssima, é a AARP, são dois A, RP, a AARP. E essa associação é fortíssima, começámos vendo o que é que eles faziam e, de fato, o que nós encontramos foi que havia muitas empresas e muitas pessoas fazendo coisas para o mercado sénior. Havia empresas fazendo o relógio de emergência, com o botão de emergência, se a pessoa caía, tocava numa central de atendimento, que falava com a pessoa. Havia, obviamente, a questão das fraldas em termos de produtos, havia a questão de serviços, por exemplo, de apoio às famílias para acompanharem as suas pessoas idosas dentro das ILPIs, havia apoio para as ILPIs acompanharem os medicamentos que as pessoas idosas tinham que tomar ou não tinham que tomar. Havia uma infinidade de serviços já pensados e trabalhados para esse mercado sénior. O que nós reparamos em todos os nossos congressos, em todos os lugares que vimos, é que não havia um local onde, se alguém quisesse procurar montar a sua rede de cuidados, ou seja, meu pai envelheceu agora, o que é que eu vou fazer? Por onde é que eu vou começar? Não havia um lugar onde ela pudesse encontrar alguma informação sobre por onde começar. Uma orientação. Apoio. Nem sabia o que é que havia de empresas que tinham soluções de facilidade para emergência, nem produtos, nem nada. Então, o que é que nós pensávamos? Nós precisamos de fazer um lugar onde isso tudo seja apresentado, seja colocado de maneira a que as pessoas possam procurar os seus serviços. Seja o primeiro lugar onde ela vai ver o que é que existe que possa ajudar-me a cuidar do meu pai, a criar a minha rede de cuidados. Então, por isso é que nós colocamos a nossa frase de somos todos cuidadores. Essa é a nossa frase. Então, o que nós fazemos é justamente olhar todas as empresas de serviços que prestam algum tipo de serviço para as pessoas idosas e fazemos esse como se fosse um marketplace, podemos dizer que é um marketplace mesmo, onde a pessoa poderá encontrar não só os serviços, como depois também os produtos que ela necessita para cuidar. Então vai poder aí encontrar desde médicos, geriatras, enfermeiros, cuidadores, psicólogos, advogados especialistas em direito de sucessório, seguros especiais para pessoas idosas, enfim, todo o tipo de serviços vão estar aí, dos profissionais que
são especialistas em entregar um bom serviço para a pessoa idosa. E ali ele vai ter as orientações também. O que é a legislação, o que são digamos, as recomendações quando se for contratar um cuidador, o que são as recomendações quando se vai viajar, o que são as recomendações, como entender se a pessoa idosa está começando, o seu familiar idoso está com sinais de Alzheimer, enfim, uma série de questões que permite que a pessoa comece a olhar e diz, poxa, ok, aqui eu tenho um apoio para eu criar a minha rede de cuidados. Vou precisar de tudo? Não vou usar tudo, mas vou usar provavelmente algumas coisas e essas coisas foram passadas pelo nosso crivo Polaris, Vita Longis, pelo nosso crivo através dessa curadoria. Quem são os bons prestadores, quem não são os bons prestadores, né? É fundamental esse serviço hoje em dia, porque realmente a gente tem que aprender muita coisa em relação a essa questão da longevidade. Eu digo assim, a gente está aqui falando muito da questão do cuidado, né? Que talvez as pessoas mais jovens, talvez não, é verdade, eu já vivi isso, meus pais já faleceram. Eu já cuidei dos meus pais. A minha avó materna foi até os 102 anos. Lúcida. Fantástica. Maravilhosa. Também cuidei dela, mas com algumas, claro, deficiências. Já não enxergava muito bem, já não ouvia muito bem, mas estava ali. Tinha memória melhor que de todos. E a gente realmente tinha algumas dificuldades. E hoje, chegando também numa idade mais avançada, eu começo a perceber algumas coisas que eu não me atentei quando eu era mais jovem. Porque a gente não viveu isso ainda, né? Então, realmente, a gente não percebe, mas que é importante. Que é importante para o cuidado. Não que eu tenha negligenciado o cuidado, não cheguei a tanto, mas são, sei lá, são coisas que gostaria de saber, de ter sabido antes, né? Antes e não sabia. Sem dúvida. E isso é muito importante, ter esse apoio, porque eu também não sabia aonde consultar. Em geral, a gente vai no médico. Sim. Vai no médico perguntar. E o médico, claro, sabe muita coisa, saúde é fundamental, mas não consegue abordar todas essas questões importantíssimas que você está colocando aqui. Então, por exemplo, essa é uma questão que hoje em dia eu acho que existe uma falha aí das universidades, do Estado, por exemplo, na questão dos médicos. Os médicos são ensinados a cuidar, a tratar, enfim, obviamente os geriatras são ensinados a tratar das pessoas idosas e das saúdes relacionadas às pessoas idosas, mas a questão gerontológica não é só isso. Por exemplo, uma questão muito simples, como comunicação de más notícias, que é uma questão que tem a ver com a mediação. A mediação trata da comunicação de más notícias. Os médicos não são ensinados a fazer uma comunicação de más notícias. Com certeza então, não, porque eu já recebi péssimas notícias de formas horrorosas. Então, essa é uma questão. Os médicos não são, por exemplo, ensinados a detectar uma necessidade de um mediador em conflitos familiares relacionados a uma pessoa idosa que está sob seus cuidados. Às vezes um filho e outro não têm a mesma opinião sobre o cuidado que a pessoa idosa deve receber. Existe ali um conflito que requer que se chame qualquer especialista em gerontologia, sabe, ok, vamos chamar um mediador de conflitos, especializado em conflitos com pessoas idosas, e vamos colocar esse mediador para tratar desse assunto de maneira que a pessoa idosa seja o melhor atendida possível. O médico não tem essa noção. Ele, geralmente, quem for o mais, digamos, forte, entre aspas, ali da relação, é quem vai tomar a decisão sobre a pessoa idosa. E muita gente nem é tão forte assim, né? Se faz de forte porque precisa. Então, essa é uma das coisas que eu acho que o ensino da gerontologia deveria ir também para os cursos de medicina, para os cursos de direito, porque, de fato, são importantes nesse momento em que a população está envelhecendo bastante. Não? E, bom, a gente está falando muito do envelhecimento e do cuidado, mas a gente sabe, até inclusive o episódio que eu
fiz em outubro, também falava muito sobre a questão da saúde, a pessoa que faz exercício, que se alimenta bem, começar a pensar nisso até bem antes para poder ter uma vida, uma longevidade ativa, Sim, sim, né? E sim. poder até precisar de tantos cuidados. Isso vai acontecer, porque, como você disse, a máquina vai ali falhando, mas precisar de menos cuidados, ou então mais tarde ainda. E aí você tem outras iniciativas, né? Você tem a iniciativa Caminhar Bem, Sim, você tem a questão também que você patrocinou do ciclismo. O que que essas atividades também elas trazem para o bem-estar da pessoa idosa? então, isso é a minha, digamos, a minha forma de pensar que o empreendedor também tem que dar um pouco à sociedade. Não pode olhar o empreendimento apenas do ponto de vista lucrativo, tem que olhar, obviamente, desse ponto de vista, porque senão não existe continuidade, mas também deve olhar um pouquinho o que é que pode fazer em prol da sociedade. E eu acho que nisso há muitas empresas que estão fazendo, enfim, boas coisas, mas eu acho que se poderia fazer muito mais. Eu não vou dizer que nós somos exclusivos nisso, muito pelo contrário. Por exemplo, esse curso de cuidadores, nós estamos fazendo esse curso de cuidadores junto com a Uniswan, e nós não temos qualquer benefício com isso, é zero. Enfim, as pessoas vão lá, pagam o curso, nós montamos, demos toda a assessoria para a montagem do curso e, da forma como a legislação permite, estamos incentivando, inclusive, algumas pessoas a darem essa formação e nós não vamos ter lucro nenhum nisso, zero. Outra das coisas foi essa ação que falou, que foi o Pedalando Sem Idade. O Pedalando Sem Idade foi uma ação, é uma empresa. É uma iniciativa dinamarquesa, se não estou em erro, que as pessoas idosas se sentam numa bicicleta, que é um triciclo, onde elas se sentam na frente, e tem um voluntário que pedala atrás para passear com elas, dar passeios. Então, isso se estendeu para o mundo todo. Aqui no Rio de Janeiro já foi implementado, existe para já uma bicicleta. Então, eu aproveito e falo do Pedalando Sem Idade. Se houver empresários que queiram de alguma forma apoiar essa iniciativa, nós não ganhamos absolutamente nada com isso, mas se quiserem apoiar, vejam o Pedalando Sem Idade e apoiem. Eles estão precisando de mais bicicletas. Nós fizemos uma ação com eles em Copacabana, no dia 5 de outubro, e fizemos com que pessoas de uma instituição de longa permanência de idosa de Jacarepaguá viesse com uma van até Copacabana no domingo e ficassem passeando, e outras pessoas que estavam caminhando por lá também. Muito bacana. E teve lá a Patrulha 60+, que eu também quero falar um pouquinho dela, a Patrulha 60+, da Polícia Militar. Então, essas ações, elas são importantes para que uma pessoa possa também devolver um pouco à sociedade. Pode falar da Patrulha 60+. A Patrulha 60+, é uma ação da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. Foi idealizado por um policial que é o Tenente-Coronel Yessin, que eu admiro bastante o trabalho que ele fez. Ele implementou essa patrulha para exclusivamente dar apoio a situações envolvendo pessoas idosas. Hoje em dia, essa Patrulha 60+, atua em Copacabana e em Niterói, num bairro de Niterói. Eu já não vou recordar o nome agora. Enfim, não vou recordar o nome do bairro, mas é um dos bairros de Niterói onde tem uma população idosa bastante grande, e o que eles fazem é justamente andar pelas ruas, falando com os porteiros, recebendo informações. Sempre que existe uma reclamação específica sobre pessoas idosas, cai nessa patrulha, que vai no local, vai conversar com as pessoas idosas, com o agressor, e infelizmente nós temos a situação de que muitas vezes o agressor é da própria família. E não é só agressão física, é agressão financeira, agressão emocional, enfim. E eles acabam por apaziguar um pouco a situação. Não só no momento, como depois eles fazem visitas posteriores, só para, enfim, cortesia, para saber se está tudo correndo bem, o que inibe ações posteriores de violência por parte da família. Então, é uma iniciativa fantástica da polícia, que está funcionando muito bem. Fez 1 ano agora, semana passada, o aniversário de 1 ano, e eu espero que ela cresça e que vá para outros bairros. Então, você vê,
A minha iniciativa com 60 Pode Mais é justamente divulgar para a sociedade essa transformação que está acontecendo, né, com essa longevidade e essas iniciativas que estão acontecendo. Quer dizer, foi uma forma que eu vi, porque eu também percebi isso como mulher 60 a mais, né, que a gente está envelhecendo, mas que, ao mesmo tempo, a gente também quer continuar produzindo, quer continuar contribuindo, e nada como quem está vivendo isso para ser uma porta-voz disso, né? Então, Sem por isso dúvida. que eu estou aqui com e com tanta coisa bacana que você está trazendo aqui hoje. Queria falar sobre 2 assuntos mais em relação a pessoas idosas que eu acho que interessa para o nosso público aqui. Primeiro, falar um pouquinho sobre a Leão 13. A Leão 13, por exemplo, é uma secretaria do Estado, e ela cuida tem 2 instituições de longa permanência gratuitas. As pessoas vão para lá morar e, de fato, eu fui visitar uma delas aqui em Campo Grande, acho eu. Enfim, ali na zona, perto de Jacarepaguá, um pouquinho mais para lá de Jacarepaguá. E, de fato, é fantástico. Eles construíram um espaço com casas e cada casa tem 2 quartos, uma cozinha, uma pequena sala com televisão. Moram 2 idosos por casa, casas muito interessantes. Nós fomos fazer lá uma visita, eu fui fazer uma visita lá, conversámos com as pessoas idosas. Tem uma equipa de cuidadores, uma equipa de nutricionistas, de pessoas fazem exercício, enfim, de pessoas dando o apoio. É fantástico, realmente é assim de tirar o chapéu o que o Governo do Estado está fazendo, e nós vamos ter algumas boas surpresas do Governo do Estado nesse tratamento de pessoas idosas. Enfim, não vou poder falar, mas vamos ter umas boas surpresas. Nós conseguimos também, a outra que eu queria falar era um pouquinho sobre calçadas. E a iniciativa Caminhar Bem justamente trata desse assunto, que é um problema. Calçadas, enfim, não existe uma estatística exata sobre a quantidade de pessoas que caem em calçadas na nossa cidade. Mas o que existe do IPEA em São Paulo menciona que uma pessoa a cada 1000 cai em calçadas por ano. Uma pessoa a cada 1000. Ora, se nós somos 6 milhões de habitantes na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 60 mil quedas por ano. Essas 60 mil quedas são quedas que as pessoas ou podem quebrar um osso, podem quebrar uma perna, podem, enfim, se machucar e terem de ficar em casa. Isso, para uma pessoa idosa, é um problema gravíssimo. Então, eu, pessoalmente, estou nessa luta para melhorar um pouquinho as calçadas. Já fui 2 vezes à Comissão de Assuntos Urbanos aqui na Câmara de Vereadores falar sobre calçadas. Venho defendendo uma iniciativa da Firjan chamada esta questão da idade, já a pessoa começa falhando. Acontece, qualquer pessoa pode esquecer, não tem a ver com a idade. Então, vamos lembrar do nome, a Caminhar Bem não, Programa Calçada Acessível. Sim, o programa Calçada Acessível. Mas isso não é só para o idoso. O idoso é importantíssimo, você está falando justamente da queda. Mas a gente pensa, uma mãe com carrinho de bebê, um cadeirante, um muletante também, né? Uma pessoa com uma muleta, que pode ser uma pessoa com deficiência ou pode ser também uma pessoa com uma deficiência temporária, quebrou o pé, alguma coisa assim. Então, realmente, as calçadas precisam ter caminhabilidade. Isso é uma iniciativa muito importante. E eu gostaria até de contribuir com ela, já que eu sou arquiteta, fui servidora pública da prefeitura há tanto tempo.
com certeza eu vejo isso como importantíssimo. A calçada do meu prédio é péssima, da minha rua é péssima. Nós defendemos que ela deve ser padronizada em toda a cidade. Eu gosto muito de calçada portuguesa, mas a calçada portuguesa não é adequada e, além de não ser adequada, ela é muito mal trabalhada. Não, ela é mal trabalhada. Ela se a gente for ver os tapetes em Lisboa, porque eu chamo de tapete, sim, não é muito bem colocados e fácil mas de escorregam. Escorrega. Mas aqui nem isso, nem bem colocadas são, porque como é o prédio que é o responsável pela calçada da sua frente, eles assentam, chamam um porteiro noturno, que depois que... Geralmente é assim, né? Depois que ele acaba o período dele de trabalho, ele fica um pouco ali de manhã assentando as pedras falsificando o chão. E fazendo aquilo de qualquer jeito. Então, realmente, isso é muito importante para a cidade e certos bairros que têm muitos idosos. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem muitos idosos. Né? Com relação às calçadas, nós dizemos que são necessárias duas coisas. Primeiro é a Prefeitura e a Câmara de Vereadores fazer a legislação para adotar uma calçada com um modelo único, um padrão único. O programa Calçada Acessível da Firjan já informa qual é que é o tipo de padrão de calçada, e está muito bem feito, já prevê, enfim, o piso tátil, etc. É só seguir aquilo. Portanto, nós gostaríamos que isso fosse votado, um padrão de calçada único. A segunda coisa que nós gostaríamos que fosse votado também seria que todos os acidentes que entrassem, pessoas acidentadas que entrassem nas UPAs ou nos hospitais da Prefeitura e que dissessem que caíram em calçadas, isso ficasse registado, para nós termos uma informação. O que é a iniciativa Caminhar Bem? Essa é a nossa iniciativa, minha iniciativa pessoal junto à Prefeitura, para que se permita que as calçadas sejam, entre aspas, privatizadas. Hoje em dia, a responsabilidade da calçada é do condomínio. Sim, do prédio em frente. E nós temos um empobrecimento da população, as pessoas não têm dinheiro para nada, quando cuidam mal, só vão cuidar bem quando vem o fiscal fazer um auto. Então, o que nós achamos é que, primeiro, essa responsabilidade deveria ser da Prefeitura e não do condomínio. Uhum. Já que eles, enfim, cobram IPTU, etc. Então, e nos obrigam, não nos permitem construir naquele terreno porque dizem que é terreno público. Eu não posso construir nada na calçada porque é terreno público, mas eu sou responsável por mantê-lo. Então, eu acho que deve ser da responsabilidade da Prefeitura. E, em segundo lugar, a Prefeitura pode, sim, chamar a iniciativa privada e dizer, ok, isto aqui pode, já que existe o Adote Rio, que é a iniciativa da Prefeitura que permite que uma empresa adote um jardim ou um parque, uma praça, que permita também que adote uma calçada. Então, o Bradesco, o Itaú, o Santander, se quer fazer uma calçada, ok, eu pago a calçada, todo o quarteirão onde eu tenho um banco, faço o pagamento disso e eu coloco um QR Code na calçada que permita que as pessoas, colocando aquele QR Code, tenham no telefone. Esta calçada foi patrocinada pelo Santander, ou pela Vita Longis, ou seja quem for. E depois disso tenha, se a calçada estiver danificada, pressione aqui. Então a pessoa pressiona, vai uma mensagem para a Prefeitura que já sabe que aquela calçada está danificada e vai lá e repara. E um terceiro botão é para informações turísticas de interesse, pressiona aqui. A pessoa pressiona e diz, poxa, aqui tem Moro, Vinícius de Moraes, etc, etc. Enfim, o que for. Então, isso é uma coisa tecnologicamente interessante, do interesse da iniciativa privada, inclusive, porque eles teriam interesse nisso, e seria uma forma de tirar esse peso dos condomínios, que não vão arrumar as calçadas e cada um vai arrumar do jeito. Eu lhe digo que os técnicos da Prefeitura já fizeram manuais de calçada, já tiveram muitas iniciativas, a Prefeitura mesmo já fez cursos de calceteiro para que saibam assentar corretamente as pedras portuguesas, mas é isso que você falou, sendo responsabilidade do prédio, muitas vezes
e com dificuldade de fiscalização também é muito difícil. E essas iniciativas não funcionaram, porque o que nós temos à vista é o que nós temos à vista. Não estão funcionando. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta particular, assim que a gente já está chegando aqui no final. Por que você, aos 60 a mais, pode mais? Por quê? Bom, eu me sinto plenamente ativo. Eu trabalho todos os dias, acordo às 6 da manhã, trabalho, enfim, e é uma das coisas que eu gosto. Eu acho que o trabalho é uma coisa que dá propósito. Eu acho que o fato da pessoa acordar de manhã e ter algo que fazer e ter possibilidade de o fazer digamos, uma bênção. É uma bênção. Exatamente. Então, eu acho que o propósito no trabalho é importantíssimo. A segunda coisa é porque eu tenho a consciência, eu tenho, digamos, eu acho que eu posso contribuir ainda muito para a sociedade. Então, essa é a segunda coisa. Eu estou aqui por um propósito, não só para mim, mas eu acho que ainda tenho muito para contribuir. E, em terceiro lugar, eu não me veria sem fazer nada. Eu digo para você, Carla, que se eu morrer aos 102 anos, como sua avó materna, e eu puder trabalhar a essa idade, eu estarei trabalhando aos 102 anos. Eu espero, enfim, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Então, eu acho que isso é o que me leva a continuar. E a questão do envelhecimento é algo que é o nosso, digamos, é o nosso grande desafio. Eu acho que mais do que o aquecimento global, acho que o envelhecimento populacional é um desafio extremamente importante a ser resolvido por todos nós. A gente fala muito sobre aquecimento global, novas tecnologias, inteligência artificial, mas realmente essa revolução da longevidade está aí e a gente precisa enfrentá-la, que ela é muito forte. Eu gostaria de dar uma recomendação, enfim, a quem for ver este programa e que, obviamente, tenha jovens na família. É uma forte recomendação. Falem com os seus jovens, com os seus filhos, com os seus netos, porque se há uma coisa que devem se preparar é terem educação financeira, porque essa educação financeira vai ser extremamente importante para o envelhecimento. Quanto mais cedo aprenderem o que é a educação financeira, uma melhor velhice terão. Ótimo. É aquilo que o Kalash fala, né? É saúde, capital financeiro, conhecimento, continuar, né, sempre aprendendo e... Conhecimento, capital financeiro, saúde... esqueci a quarta. Espera aí, calma. Saúde, conhecimento, capital financeiro e amizade. Relacionamentos. Amizade, relacionamentos. Ter os relacionamentos. Sim. E ele ainda acrescenta depois propósito. Ter o propósito como você tem, como eu também tenho agora. E essa gosto muito do Kalash, de fato. É uma pessoa... Foi ele um dos primeiros que começou a olhar a questão do envelhecimento aqui no Brasil, e ele diz uma frase que eu acho lapidar com relação a esse assunto, é que o Brasil, os outros países, a Europa, os Estados Unidos, enriqueceram antes de envelhecer e o Brasil envelheceu antes de enriquecer. Exatamente, então, daí a necessidade de nós termos essa educação financeira para os nossos filhos e netos, caso contrário, vão ter um envelhecimento um pouco mais difícil do que nós teremos. Com certeza. Olha, Molina, foi um prazer te receber aqui no 60 Pode Mais. Eu queria que você falasse sobre os contatos da Vita Longes, os seus contatos, o que você, onde já está disponível o site? Sim, o site está disponível, é o vitalonges.com.br. Neste momento nós temos o site apenas cadastrando, está aberto para cadastramento de prestadores e de usuários que já queiram se cadastrar. Nós vamos ter o lançamento, em princípio, será agora em novembro. Vamos estar na FISWeek com um stand lá, como startup. Eu não gosto muito desse nome de startup, porque é um empreendimento que, obviamente, já é um pouco mais sólido do que uma startup, mas, enfim, vamos estar lá como startup. E
E nós aqui, no próprio Clube do Empreendedor, nós viremos aqui fazer uma apresentação da Vita Longes para todas as empresas que queiram se cadastrar porque têm um negócio que pode ser direcionado para esse público 60 a mais. Então, desde advogados, contadores, nutricionistas. Você já fez essa apresentação? Não fiz. Iremos fazer oportunamente. Ah, ótimo. Muito importante. Que aqui tem vários, vários empreendedores que podem contribuir. Olha, muito obrigada. Obrigado muito a você, Carla, pelo convite. Você trouxe assim, muitos esclarecimentos aqui Vou-lhe dar obviamente você já conhece o Estatuto da Pessoa Idosa, mas vamos deixá-lo aí assim aí no Clube do Empreendedor. Aqui são duas informações sobre o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal. Uma das coisas que eu chamo a atenção para as empresas é que elas podem contribuir para o Fundo da Pessoa Idosa através dos lucros da sua empresa. Iniciativas da Prefeitura, da Secretaria de Envelhecimento Saudável. Mas isso é uma questão da Receita Federal, ou seja, você tem lucro, você pode contribuir com o lucro da sua empresa para o Fundo do Idoso, é algo importante. Aqui, enfim, o apoio que nós demos lá ao Pedalando Sem Idade. Não dá para ver aqui mais o triciclo, mas pode buscar na internet que tem as imagens. Então, que nós, enfim, chamamos a atenção para essa iniciativa que nos parece assim uma excelente iniciativa a ser apoiada. Que bom, muito obrigada. Obrigado. Eu também gostaria de ter apoio aqui no meu 60 Pode Mais. Os apoios são sempre difíceis, né? Vamos ver o que se consegue sempre, porque eu acho que existe cada vez mais empresas olhando esse público, essas empresas, essas iniciativas para dar qualquer tipo de apoio, sim. Sim. Bom, muito obrigado. Obrigado, Carla. Eu gostaria de agradecer novamente ao Clube Empreendedor Brasil por ceder esse estúdio aqui no centro do Rio de Janeiro. E, se você gostou, compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir esse assunto e siga, por favor, o 60 Pode Mais na sua plataforma preferida que você esteja ouvindo ou assistindo. Chegamos ao fim de mais um episódio e agradeço a sua companhia até aqui. Obrigada.